Lucas 16, a partir do verso de número 19, nós lemos assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse texto, e nos ajude a fazer bom uso dele. Clareia, meu Deus, a mensagem original desse texto para nós aqui, em pleno 2018, nos ajude a entender as tuas verdades eternas, e todo aquele que carece de arrependimento, que possa se arrepender nessa noite. Pai, eu te peço misericórdia sobre o nosso povo de Nova Almeida. Existe um povo entregue às trevas nessa noite, meu Pai. Povo muitas vezes com conhecimento da palavra, afastado do Senhor, meu Deus. Tem misericórdia e quebranta, que o teu temor possa soprar sobre Nova Almeida na noite de hoje. Eu te peço de maneira especial pela Igreja Sena, que está fazendo um trabalho agora lá na praia. Toma, Senhor, a vida do pastor Johnny, de todo mundo que está envolvido ali naquele trabalho. Que todo levante de Satanás sobre a vida deles caia por terra nesse momento. Que o Senhor use cada um ali com poder, meu Pai. Oramos porque reconhecemos que somos um só povo. E eles estão lá também trabalhando para salvar pessoas nesse lugar que nós lemos nesse texto. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o texto dessa noite fala de vida do outro lado, ou de morte do outro lado. Aquilo que é o grande mistério de toda a humanidade, o que acontece logo depois que uma pessoa morre. Os seres humanos inventaram ideias, muitas vezes para consolar os seus corações, e as culturas pelo mundo afora, cada uma delas tem a sua forma de enxergar. Mas quando a gente começa a enfrentar essas situações de perto, ou quando você está na iminência da sua própria morte, não tem como você começar a não se questionar: como será que é? O que será que nos espera do outro lado? Aquela pessoa que morreu, como está agora? E como eu vou estar quando a minha alma for ceifada dessa terra? Você sabia que muitas das coisas que nós acreditamos, até como povo evangélico, são folclore? E pouco realmente é de revelação. Quando eu falo revelação, estou me referindo à revelação da Bíblia. Aquilo que o próprio Deus escolheu se revelar para a humanidade.
E mais especificamente aqui na linguagem do próprio Jesus, o Filho de Deus, aquele que estava lá na glória com o Pai, se fez homem, aquele que viu Abraão lá antes de descer. O que ele tem para nos dizer é algo muito sério e muito revelador. Algumas pessoas acreditam que esse texto que nós acabamos de ler talvez nem seja uma parábola, para vocês terem uma ideia, porque ao contrário das outras parábolas, o personagem tem até nome, se chama Lázaro. A parábola, para quem não sabe, é uma linguagem figurada, é uma história figurativa para ilustrar um ensino espiritual. Eu quero dizer para vocês que isso é irrelevante. Se é parábola ou se é real, a verdade espiritual por trás, ela continua a mesma. E nós temos aqui a seguinte história: havia 2 homens, e um deles muito pobre mesmo, e o outro muito rico mesmo. Depois eu vou detalhar a situação de um, a situação de outro. E o que aconteceu é que os 2 morreram. Eu acho curioso no texto que fala que o pobre, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Não fala nada de velório dele, não fala nada de sepultamento, porque o cara não tinha nada para contar sobre essa parte. Você sabe aquele que não tem onde cair morto? Eu acho engraçada essa expressão, né? Todo mundo tem onde cair morto, a não ser alguém que morre no espaço, que fica lá rodando, né? Mas aqui nessa terra todo mundo tem onde cair morto. Mas o texto diz que ele morreu e os anjos o levaram. Você sabia que quando alguém que é de Deus morre, os anjos vêm buscar? E sabe para onde que leva? O estado que nós estamos lendo aqui nesse texto, ele trata da seguinte situação: é o estado dos mortos antes da ressurreição, é o estado dos mortos antes do juízo final. Ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Se falar isso para o meu filho, ele não vai entender nada, que a gente está ensinando que homem tem peito e mulher tem seio, né? Mas é porque a palavra é essa, e dá a conotação de peito mesmo. Lembra de João encostando a cabeça no peito de Jesus? Essa relação de intimidade, para a nossa cultura seria algo assim: ele foi para o colo dos seus ancestrais, ele foi para o colo do vovô dele, vai para o vovô mais distante, Abraão, não é? Todo o povo tinha em Abraão a figura de um familiar seu, um ancestral seu, que estava na presença de Deus esperando por eles, estava mesmo. Os anjos levaram ele para ter esse encontro. E olha que interessante, o mendigo foi para o céu, cheio de pereba. O texto fala para a gente, as chagas tomando todo o seu corpo, caído lá na porta. Porque o povo religioso, principalmente nessa religiosidade brasileira de prosperidade, olha para um mendigo e acha que aquilo ali é um endemoniado, aquilo ali tem um espírito de giramundo, que fica de mendicância, se quisesse estava em casa, e não sei o que, e a gente arruma um monte de nome para endemoniar o pobre do mendigo. Mas o mendigo foi para o céu, os anjos levaram ele para o seio de Abraão. O mendigo perebento, o cachorro ficava lambendo ele lá na porta dos outros, que devia incomodar as pessoas, ele foi para o céu. Eu quero que você pare e pense bastante nisso, para você entender como Deus olha diferente da gente. Como Deus olha de uma maneira totalmente diferente do nosso olhar, de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. Está ali porque merece, está ali porque é um sem vergonha, é um nóia. O mendigo foi para o céu. O que levou ele ali, ninguém conhece a história de ninguém a fundo. O fato é, aquele homem que estava ali na sarjeta, ele foi para o céu. E o outro, o ricão, ele foi para o inferno. E a palavra que no grego é traduzido para o nosso português como inferno é a palavra Hades, que era a palavra que existia na cultura grega para descrever o local dos mortos. Na tradução grega do Antigo Testamento, seria o equivalente à palavra Seol. Quando você lê Seol lá no Antigo Testamento, é essa palavra que nós estamos lendo aqui, o Hades. E é um local de tormento. Perceba, irmãos, que isso é antes do juízo final. Perceba que isso é antes da ressurreição dos mortos. E um já está sendo consolado, o texto diz, e o outro já está sofrendo tormento. Jesus falou isso, né? João 3,18, quem lembra aí?
aquele que crê não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Vai ter um momento específico das coisas serem trazidas à tona, mas dentro daquilo que você já definiu na sua vida, teu destino está traçado. O nome ou está escrito no livro da vida, ou não está. E o nome desse homem não estava. E ele foi lá e estava num local de tormento eterno. Olha, queridos, acontece aí uma coisa medonha. E é desagradável da gente tentar imaginar essa cena, porque a sensação que a gente tem é que Deus é cruel. Porque a gente tenta olhar com o olhar do homem do século 21 e fica tentando questionar uma coisa tão grande, tão alta como Deus. E como eu tenho dito repetidas vezes para os irmãos aqui, assim como a gente não questiona a lei da gravidade, a gente não fala, nossa, que injusto as coisas caindo para o chão, a gente também não deve questionar aquilo que é lei espiritual. Existem leis da física, existem leis espirituais. E o mundo espiritual, nós somos espíritos, inevitavelmente nós vamos seguir essas regras. Esse homem foi levado para um local de tormento, baseado naquilo que ele foi, baseado em decisões que ele tomou. E é terrível a sensação dele, porque o texto diz que ele clamava, ou seja, ele gritava, Pai Abraão! E queridos, por alguma razão Abraão tem autorização para responder. A gente percebe nesse texto aqui que as pessoas estão conscientes do lado de lá. Existem alguns grupos religiosos que vão defender uma coisa chamada sono da alma, porque vê a Bíblia dizendo, e fulano dormiu no Senhor, e não entende o dormir como sendo eufemismo, mas um estado em que a pessoa fica em coma da sua consciência, para só retornar no dia do juízo final. Não é isso que a gente vê na Bíblia. Tanto no caso desse homem que está aqui no inferno, quanto das pessoas que estão na presença de Deus, como é o caso de Abraão. Aliás, Jesus já tinha dito, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Moisés e Elias tiveram um encontro com Jesus nos dias de Jesus na terra, ali no Monte da Transfiguração, vivos, conscientes, sabendo o que estava se passando. Você lê no livro de Apocalipse, antes do dia do juízo, almas diante do altar, clamando por justiça de Deus, conscientes, acordadas. As pessoas que nos deixaram, as pessoas que dormiram no Senhor não estão dormindo, elas estão conscientes, independente de onde elas estejam. E você, quando for chamado à presença de Deus, se você for chamado antes desse período, você também estará consciente. E esse homem, ele grita. E ele grita e pede para que o Lázaro, acho que para aumentar talvez o tormento dele, ele podia ver o que ele poderia, onde ele poderia estar. Ele pede que Lázaro venha e molhe ali a ponta da língua dele, para que ele tivesse algum alívio. Você consegue se imaginar pegando fogo? Eu sei, esse fogo pode ser simbólico, pode ser uma porção de coisas, mas se Jesus escolheu essa expressão para ensinar para a gente, seres humanos, é porque é o mais perto que tem do tamanho do desespero, para a gente poder conseguir imaginar. Você consegue imaginar você pegando fogo todinho? Ia fazer alguma diferença para você, um pouquinho de água na ponta da sua língua? Imagina o tamanho do desespero desse cidadão. E qual é a resposta de Abraão? Abraão chama de filho, ele realmente é pai daquele povo todo, genealogicamente falando. E ele fala assim, olha, não pode, há um abismo grande separando esses dois lugares. Quem morreu e está com Cristo, não tem contato com quem morreu e está no inferno. Se você conhece alguém que foi para o céu e você quer estar com essa pessoa, você trata de ir para o céu. É a única forma de você ter contato com ela de novo. E aí, ele vira, insiste com Abraão. Abraão vai explicar para ele, olha, esse homem está aqui, o Lázaro. Curioso, Lázaro, né? Lembra, faz a gente lembrar de uma pessoa que ressuscitou, mas era um nome comum naquela época. Esse daqui sofreu mais a vida inteira, e você recebeu coisas boas a vida inteira. Lembra algo que Jesus disse, em verdade vos digo, que já tiveram o seu galardão.
Pessoas nessa vida estão querendo ter uma vida boa o tempo todo, e toda a recompensa, a custa de qualquer coisa, né? Toda a recompensa que poderiam ter, já estão tendo nessa terra. E esse homem, ele faz um outro pedido desesperado. Esse homem, ele diz o seguinte: manda então o Lázaro ir lá para casa dos meus parentes, porque eu tenho 5 irmãos vivendo do mesmo jeito que ele. Manda esse homem lá e falar para eles, para que eles possam se arrepender e não vir para esse lugar terrível. E aí Abraão responde para ele mais uma vez que isso não é possível. Você para prestar atenção que ele não pediu para ele voltar, porque ele já tinha entendido que ele não tinha como sair dali, que ele estava num lugar que era um tipo de prisão. Ele não tinha como escapar para voltar e contar alguma coisa. Ele já tinha entendido isso, então ele pensa na possibilidade: e já que o outro está livre, eu vou pedir para ele. E Abraão diz que não. Olha que coisa curiosa para a gente. Quem está do outro lado pode estar no inferno, pode estar no céu, não retorna desse jeito. Ele estava pedindo no sentido de fantasma, de espiritismo. E Abraão fala: olha, ainda que ressuscitasse, porque a única forma de alguém voltar dos mortos não seria com um fantasminha aparecendo. Seria como? Seria através de uma ressurreição, como aconteceu com o outro Lázaro. Ainda que alguém voltasse dos mortos. Mas pastor, eu já vi fantasma. Querido, você viu alguma coisa, mas não foi um ser humano morto que você viu. É importante a gente frisar isso, porque a gente está falando de ensino de Jesus. E nós vivemos no meio de uma comunidade que foi contagiada por muitos ensinos de muitas culturas diferentes e que acreditam nisso. E eu digo para vocês: Satanás se aproveita da nossa fragilidade, Satanás se aproveita da nossa simplicidade, ignorância, falta de fé e falta de conhecimento bíblico para pintar e bordar com esse tipo de engano. Quantas vezes aparecem demônios mesmo, fingindo ser alguém que morreu, para tentar prender alguém num laço de engano, para trazer um tipo de falso consolo, que na verdade vai fazer a pessoa mergulhar no ensino errado. Queridos, no caso de demônios pessoais, aqueles que acompanham famílias inteiras, eles sabem imitar a letra, eles sabem imitar a voz, eles sabem informações porque estavam ali naquele momento. Mas só estava eu e o meu papai. Mentira, não estava só você e o papai. Você não vê o mundo espiritual, tem coisa acompanhando a vida das pessoas, das famílias o dia inteiro. E a gente não pode ser menino. Olha para a realidade espiritual, de como as coisas realmente são, que a Bíblia ensina. Mas eu tive tanta paz, pastor, quando apareceu o fantasminha para mim. Conversa fiada. Quando aparecer, você fala assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Você vai ver a cara que ele vai fazer. Aí incorporou na fulaninha lá, repreende para você ver a cara que vai se transformar. A realidade do mundo espiritual é essa, queridos. E Satanás, ele é astuto. Deixa ele voltar. Ainda que eu fizesse ele ressuscitar, que ele ressuscitasse dos mortos, ainda assim eles não iam crer. Você sabe por quê? Porque existem algumas pessoas que estão num estado de dureza de coração tão grande, que mesmo quando eles veem um milagre acontecendo, eles se recusam a receber a Cristo. Um exemplo disso, a própria ressurreição de Lázaro. Você quer um milagre maior do que esse? O cara estava morto há 4 dias, o outro Lázaro, tá? Não esse. Jesus chega e chama Lázaro, Lázaro ressuscita. E você sabe o que algumas pessoas ali fizeram? Queriam matar Lázaro. Vamos fazer esse cara morrer de novo, tá doido? Ao invés de eles verem Deus fez um grande milagre, eu estou errado, eu preciso me arrepender, eles preferiam continuar acreditando nas lorotas que eles acreditavam antes, e se recusavam a reconhecer o milagre de Deus. O que Abraão está dizendo aqui nesse texto que Jesus nos conta é que a Bíblia, ela é suficiente para aquilo que a gente precisa saber. Quando ele fala, eles têm Moisés e os profetas, isso era uma expressão daquele período que dizia respeito ao Antigo Testamento. Ele está dizendo o seguinte, meus irmãos:
que a Bíblia, ela traz a revelação, e existem algumas pessoas que se recusam a crer nisso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e Deus tem se revelado a nós ao longo de toda a história, dessa maneira que nós vemos na Bíblia, quer você concorde com isso, quer não. E ainda diz mais na própria Bíblia: olha, vai chegar um tempo que vão surgir outras doutrinas, tomem cuidado. Homens vão dar ideia, doutrinas de demônios, para poder laçar as pessoas, e muita gente tem mergulhado nesse tipo de coisa. E pior de tudo, queridos, as pessoas continuam aprisionadas em suas vidas. Essa mensagem de hoje não é para jogar culpa nem medo sobre você, mas pelo contrário, é para trazer esperança, e eu vou tentar clarear isso daqui para frente. Por que esse homem foi parar no inferno? Por que esse pobre foi parar no céu? A gente não tem muitas informações, mas a gente pode perceber algumas coisas na vida desse homem, conforme foi descrito no texto. Mas eu já quero, de imediato, desmontar essa pergunta que eu joguei para vocês. Porque as pessoas pensam que elas vão para o inferno por causa de um determinado pecado ou de outro. Eu vi um vídeo sinistro de uma pastora dando testemunho essa semana no Facebook, não sei quem aí viu. A pastora dizendo que ela foi arrebatada para o inferno não sei quantas vezes. E que quando ela estava lá no inferno, ela viu o vale dos homossexuais, o vale dos políticos, e aí ela ia pegando os desafetos, né, e tal, as pessoas que ela achava que devia estar no inferno, ia colocando lá. Aí eu fico pensando, mas quando o cara ele é mentiroso, adúltero e político ao mesmo tempo, como é que fica a situação? Gente, não creio que funcione dessa forma, tá? Não sei, minha imaginação não consegue chegar no ponto dessa mulher não, tá bom? Respeito, sei lá que tipo de experiência louca que ela teve, mas eu não creio assim, baseado naquilo que eu conheço da palavra de Deus. O que eu quero dizer é que nós, pecadores, todos nós somos pecadores, não é? Nós não cometemos um único tipo de pecado. Você não vai no inferno por causa de um pecado, você vai porque você é o pecador. É como se eu condenasse uma árvore porque ela dá limão. O limão é o pecado, o problema é que a árvore é um limoeiro. E o limoeiro, o que ele vai fazer? Ele vai dar pecado. O que acontece? É que Deus quer transformar essa árvore. Ficarão de fora os adúlteros. Não quem cometeu um adultério, ficarão de fora os adúlteros. Você entende a diferença entre identidade e comportamento? Existe uma diferença entre aquilo que você é e aquilo que você faz. Porque todos pecaram, a palavra de Deus diz. Mas a partir do momento que um pecador é feito santo por Jesus, pelo sangue dele, por uma coisa chamada arrependimento, a natureza dele é transformada. O amor entra no coração dele. Quando eu falar amor, eu queria que você pensasse Jesus, porque Deus é amor, e Jesus é o próprio Deus encarnado. Quando eu falar Jesus, você pensa em amor. Alguém tem Jesus no seu coração? Pensa, alguém teve o amor entrou no coração dele. Para ficar mais claro para você, abra sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 João 4, 7 e 8. Lemos assim. Amém? 1 João 4, a partir do 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Então quando eu digo amor, eu estou falando do próprio Jesus. Jesus ensinou: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, você não vai chegar no céu se você não nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Não tem a ver com você voltar para a barriga da sua mãe, dar uma reencarnada. Nicodemos pensa que é isso, fala com Jesus. Jesus diz, não, você não está entendendo, não é isso. É um novo nascimento em vida que Jesus fala. E aqui ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele ama. Pastor, todo mundo ama. Espera lá que eu vou chegar lá. Existem vários tipos de amor.
Quando aqui fala amor, está falando de um tipo de amor, não está falando das várias palavras que existiam lá, que são traduzidas como amor no português. É uma coisa específica, e eu vou clarear isso para vocês. Pensa comigo no rico da história. Jesus não fala o nome dele, fala só que ele era rico. A situação dele era a seguinte: ele era um cara que ele usava roupas muito caras. Só pelo fato de uma pessoa usar roupas, você já pode saber que nessa época era uma pessoa muito rica. Porque hoje em dia é fácil, todo mundo aqui tem pelo menos 2 peças de roupa, nivelando por baixo. Mas naquela época, ter uma roupa era uma coisa muito cara, e as pessoas tinham uma roupa pela maior parte da vida delas. Esse homem tinha uma roupa de púrpura, um tipo de cor que pobre não tinha condições de ter, só um cara muito rico mesmo. Além disso, ele tinha também linho fino. Eu pesquisei a respeito dessa expressão linho fino na época, e segundo Norman Champlin, essa expressão diz respeito a um tipo de tecido muito fino que existia no Egito nessa época. Só para vocês terem uma ideia, o preço dele era 2 vezes o valor do peso dele em ouro. Imagina, um linho pesou uma determinada coisa, uma roupa de linho, multiplica aquilo por 2, aquilo ali, aquele peso em ouro. Esse homem, ele gastou a vida dele, o texto deixa isso claro, em muitos prazeres, em muitas coisas, esbanjando. Será que ele foi para o inferno porque ele era rico? O rico vai para o inferno, o pobre vai para o céu? É isso que a parábola do texto está dizendo para a gente? Não. Queridos, existia na porta daquele homem uma pessoa que era tão pobre, mas tão pobre, que ela desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Não quer dizer que ela comia, não. Vocês perceberam isso? O texto não diz que ela comia as migalhas, diz que essa pessoa desejava, esse homem, esse Lázaro, desejava comer isso. Você sabe o que os ricos nessa época faziam? Eles pegavam as partes moles do pão, aquilo que hoje seria o miolo do pão, e eles usavam de guardanapo, limpavam a boca, limpavam a mão que estava engordurada na hora das refeições, e jogavam aquilo debaixo da mesa, e os cachorrinhos da casa comiam. Você vê um reflexo disso naquele encontro de Jesus com a mulher Cirofenícia, que ela faz menção a esse acontecimento, que os cachorrinhos de estimação comiam ali as migalhas que caíam da mesa. Esse homem nem isso podia, ele estava do lado de fora, e nem para varrer para ele comer aquelas migalhas eles faziam. Ele ficava só na vontade de tanta fome aquele homem passava. E para piorar a situação, ele estava doente, meus irmãos, doente. Uma pessoa com chagas pelo corpo. O que se fazia naquela época, quando alguém se tinha misericórdia, era deitar azeite, era cuidar, era lavar as feridas, era dar um pouco de dignidade. Mas ele estava ali, na frente da casa de um homem que tinha um tanto de empregado, ele não precisava nem botar a mão. E os cachorros da rua ficavam ali lambendo. No grego tem uma diferença da palavra de cachorro doméstico para cachorro da rua. Eram os cães da rua mesmo. Aquilo que o judeu considerava como imundo. Culturalmente, todos esses que chamavam Abraão de pai, todos eles consideravam esses cães de imundos. E essa pessoa estava nessa situação. Os cães iam lamber as feridas. Como um ser humano com tanto poder de mudar a vida de outro, com tanto recurso para alimentar a vida de alguém, com tanto recurso para fazer um alívio na vida de alguém que está sofrendo, é capaz de entrar todo dia na sua casa, passar em frente a essa pessoa e não fazer nada? Essa pessoa não tem o amor dentro de si. Essa pessoa não tem Jesus dentro de si. Essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa não nasceu da água e do Espírito. Ela não é nascida de Deus. Porque ela é capaz de ver o sofrimento do seu próximo e não fazer absolutamente nada. Não tem a ver com o pecado que ela cometeu. Tem a ver com aquilo que ela era. Tem a ver com aquilo que ela era por essência. Ela era uma pessoa que não tinha o amor de Deus dentro de si. Não é porque ela era boa ou porque ela é ruim, porque todos nós somos ruins, num nível ou no outro. Mas algumas pessoas, em algum momento da vida, se permitem receber a Cristo, recebeu a Cristo. Jesus entrou na vida da pessoa, o amor tem que entrar. Se o amor não entrou, essa pessoa ainda não conhece a Cristo.
E essa manifestação, meus irmãos, não é só para quem não tem misericórdia de um mendigo. Porque uma pessoa que tem dificuldade para amar ou que não ama o seu próximo, ela manifesta essa falta de misericórdia em várias situações da vida. Vocês sabiam que tem maridos que casam com as suas esposas, não é? E dizem eu te amo, mas não amam? Porque existem vários sentidos da palavra amor. Tem a palavra amor no sentido de amizade, que no grego bíblico era filia. Tem a palavra amor no sentido eros, de homem para mulher, no grego bíblico eros. Mas quando a Bíblia fala desse amor que precisa entrar no coração dos homens, que é o amor de pai, o amor de Deus, é a palavra agape. E às vezes o marido, ele ama a mulher no sentido eros, no sentido porque ela tem algo a oferecer para ele. Ou ela tem a beleza, ou ela é a dona de casa, ou ela é aquilo, é o porto seguro ali que ele precisa. Mas não é com aquele amor de pai. Porque o amor de Deus ama quem não merece ser amado. Por isso que muitos casamentos acabam, porque ainda não aprendeu a amar com o amor de Deus. Na hora que descobre, ela não está merecendo meu amor nesses dias, chuta o balde. Porque não ama verdadeiramente, o amor não entrou. Todo que ama, nesse sentido, é nascido de Deus e conhece a Deus. Um sintoma disso, não é? A Bíblia fala assim: vós maridos, tratai as vossas mulheres com honra, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem muito marido que está orando e não está ouvindo resposta de oração, porque não tem tratado a mulher com honra. É princípio espiritual, quebrou, já era. Deus não vai responder a sua oração. Aí o que acontece? Por que uma pessoa faz isso? A maioria das vezes é porque o amor ainda não entrou. Todo mundo é ruim, mas no dia que o amor entra no seu coração, você que tem dificuldade para perdoar alguém, você que carrega um desejo de vingança dentro de si, você que carrega uma raiva muito grande de alguém, que quando alguém te fez tão mal, como eu disse aqui na quarta, o mundo dá voltas, você vai ter a chance de fazer isso de novo. Quando você tem a chance, se você faz, muito provavelmente é porque o amor não entrou. Porque quando o amor entra, você olha para a pessoa como Deus olha para você. Quando o amor entra dentro de você, você pensa: eu sou uma droga, eu entristeci Deus várias vezes, e Deus me perdoou, eu tenho que perdoar esse cara também, me fez mal, fez esse monte de coisa ruim para mim, eu preciso perdoar, porque eu fui perdoado por Deus, o amor entrou dentro de mim, agora eu preciso amar. A partir do momento que o amor entrou dentro do coração da pessoa, ela começa a perdoar, ela começa a agir com misericórdia, ela tem a chance de mentir para alguém para se dar bem, mas ela ama aquela pessoa, o amor entrou no coração dela, ela não quer mais mentir. Você entende por que a salvação ela não é pela lei? Tem a ver com você receber a Cristo e não seguir ordenanças. Você sabe por quê? Pega lá os 10 mandamentos. Aquilo tudo está baseado no amor. Não adulterarás. Um cara que ama a própria esposa, um cara que ama o outro que está sendo traído, ele vai cometer adultério. Não olhe para a mulher do próximo com intenção impura, não é? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se você ama o teu próximo, você vai fazer isso. Agora, se o amor entrou dentro de você, o seu olho começa a mudar. Honra o teu pai e a tua mãe. Quem ama o pai e a mãe verdadeiramente, começa a mudar a maneira que trata o pai e a mãe. E isso acontece, queridos, de uma hora para outra, a partir do momento que alguém aceita Jesus, que Jesus passa a morar dentro do coração dessa pessoa, o amor entra. Aquele coração que estava em trevas agora começa a ter luz. E devagarzinho a vida dessa pessoa começa a ser transformada. Não terás outros deuses diante de mim. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, se o amor entrou dentro de você e você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai aceitar para você correr atrás de outras coisas que não são Deus, outras ideias, outras doutrinas de gente que não tem nada a ver com Deus. Por quê? Porque você ama tanto a Deus que você vai obedecer esse mandamento. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Cumprir os mandamentos é consequência, é leve. João mesmo vai explicar para a gente que aquele que realmente tem a Cristo, os seus mandamentos são leves. Está conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Quem está, diga amém. Amém. 2 homens, um deles sendo pobre, estando mendigo, o amor tinha entrado no coração dele. Isso é fato, baseado em todos os outros ensinos do Novo Testamento. Jesus não conta o que aconteceu com aquele homem antes, em detalhes, como ele teve encontro com Cristo. Mas ele teve encontro com Cristo. O amor entrou no coração dele, mesmo ele estando ainda na condição de mendigo. Pastor, e aquela parada do pare de sofrer? Tem na Bíblia não, meu irmão. Tem que contar outro. Papai Noel também não existe não, tá bom? Tem que trazer para a realidade, não é? A Bíblia diz, no mundo tereis aflição. E mais um monte de texto que eu poderia citar para vocês. Mas eu vi um adesivo no carro, Deus é a melhora de vida. Amém, melhorou do Lázaro, quando ele morreu. Concorda comigo que melhorou? Queridos, se ele não tivesse morrido, com certeza ia melhorar muita coisa no decorrer da vida dele. Não estou aqui pregando derrota não. Eu só quero aqui desfazer alguns paradigmas errados que as pessoas têm na cabeça. Porque a prioridade nossa não é ter saúde. A nossa prioridade não é ter riqueza. A nossa prioridade é ter o amor de Cristo dentro de nós, o próprio Jesus dentro de nós. Porque aquilo que nós começamos aqui nessa existência vai repercutir pela eternidade. Mas isso é justo? Eu digo para você, Deus é justo. E aquela pessoa que está lá não sei aonde, que não entendeu direito a mensagem, que não sei o que, Deus é justo, descansa na justiça dele, se preocupa com você. E fulano de tal que eu conheci, que morreu, será que está no céu, está no inferno? Deus é justo, se preocupa com você. A grande questão, minha irmã, meu irmão, é se fosse hoje que você seria chamado. Porque uma coisa é certa, a morte ela vai vir, seja você rico, seja você pobre, seja você doente, seja você com saúde. Existem pessoas que ficam doentes 100 anos de idade, e existem pessoas saudáveis que morrem de uma hora para outra. Ela vai vir. Sente Abraão ou Hades, tormento pela justiça de Deus, ou consolo pelo amor de Deus, pela graça de Deus. O que espera você? O amor de Deus de fato entrou no seu coração. Eu não estou falando de você ser membro de uma igreja, não estou falando de você ser batizado, não estou falando de você ser criado dentro de uma doutrina ou de outra. Eu estou falando do amor ter entrado dentro de você. Esse é o ensino de Jesus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amor nesse sentido de amar, independente do próximo. De amar quem não merece ser amado. Eu me lembro, no ano passado, eu pedi para uma irmã fazer uma visita para alguém da nossa igreja que estava passando dificuldade. A irmã falou assim para mim: ai pastor, última vez que eu fui visitar essa irmã, ela estava falando tanto mal do pastor, falando tanto mal da igreja. É essa mesmo, acertou, é essa pessoa. Vai lá. A nossa igreja ela tem sido ensinada a isso. Amar quem não merece ser amado. Porque você não merece, você foi amado. Eu não mereço, eu fui amado. O nome disso é graça de Deus. Só que Deus não obriga ninguém a nada. Se você quiser os prazeres dessa terra, ao invés de agradá-lo, se você quiser as diversões dessa terra, ao invés das diversões de Deus, se você quiser agradar a homens ao invés de agradar a Deus, você é livre para isso e você vai fazer. Mas assim como existem leis naturais, existem leis espirituais, e você, pela justiça de Deus, vai arcar com as consequências. Eu não estou implicando com o limão que brota de você de vez em quando. Eu estou aqui querendo dizer que você precisa deixar de ser o pé de limão. O que Deus quer fazer é transformar a sua essência,
fazer você passar de um estado de morte para um estado de vida. A sua santificação, ela vai ser um processo, mas o ponto principal, o marco inicial é: o amor vai entrar no seu coração. A palavra de Deus diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que Ele quer fazer de você, o filho dele. Vamos colocar de pé, vamos orar nesse momento. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E eu quero que você seja bastante criterioso com o seu próprio coração. Esse amor de Deus entrou no seu coração e fez você ser alguém cheio de misericórdia. Você é alguém que ama. Você é alguém que se preocupa com quem está passando necessidade. Você é alguém que se inclina a perdoar. Se inclina a ter um respeito grande, considera o seu próximo sagrado, de tanto que você o ama, que ama a Deus profundamente, que não aceita nada que não seja Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos e perguntasse isso para você, porque essa resposta clareia no seu coração se o seu lugar é o seio de Abraão, ou se o seu lugar é o Hades. Não importa quantas vezes você já veio à frente num culto, se o amor não entrou no seu coração, você ainda precisa disso, você ainda precisa de Jesus. E eu digo para você, se Jesus entrar no seu coração, a sua vida vai mudar. E quanto mais espaço você der a Ele no seu coração, mais a sua vida vai ser transformada. O que você precisa não é de dinheiro, o que você precisa não é de prazeres, o que você precisa é dEle, e Ele sabe o que você precisa. Eu quero convidar aqui à frente você que entendeu que precisa de Jesus hoje, que precisa dessa transformação na sua vida, que entende que o amor de Deus precisa ainda entrar no seu coração para valer. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer reconhecer isso publicamente? Será que tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não quero dizer para você fazer isso por medo, por essa história cheia de medo que a gente leu. Mas eu quero convidar você a amar Jesus, porque Ele te amou primeiro. É Ele que te chama nesse momento a uma transformação de vida. É Ele que te chama nesse momento para ser dele. Ele tem andado com você, tem cuidado de você, mas o que Ele quer é estar dentro de você, governando o seu coração. Por isso eu faço esse apelo nessa noite. Eu quero orar por você que quer convidar Jesus a entrar no seu coração nessa noite. O meu convite é que você tenha um gesto de coragem, saia do seu lugar e se junte aqui à frente, porque nós vamos orar por você nesse momento.